da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, sextou, hein, Roberta? Sextou, né? Temos também a programação da Agenda Cultural, como toda sexta-feira. Muita matéria importante aí de Petrópolis, da nossa região, do país, do nosso estado. Muita matéria importante. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente, mandar sua matéria, sua sugestão, a sua denúncia pelos nossos canais de comunicação. Pelo nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem também o nosso WhatsApp, DDD 24 993234567, super facinho. Isso aí. Hoje em dia todo mundo tem o WhatsApp, né? Esse é o mais fácil aí para entrar em contato com a gente, o mais rápido. E tem também as nossas redes sociais para você acompanhar a gente ao vivo aqui na hora, participar conosco também. Tá aí na sua tela aí, ó, o nosso Facebook, nossa Instagram e o nosso YouTube aí. Tudo na sua tela aí, TV Correio da Manhã no Facebook, TVC 16 no YouTube e TV Correio da Manhã RJ no Instagram. Acompanhem conosco, participe também. Exatamente. E olha só, hoje o dia amanheceu com céu azul, azul, como dizem por aí, céu de brigadeiro. Você vê imagens feitas hoje bem cedinho, na parte da manhã, bem cedinho da nossa sede em Petrópolis. Então vamos às notícias desta sexta-feira, dia 29 de abril. Unesco inclui 2 áreas do Brasil na lista de geoparques mundiais. Adiamento de comunidades no WhatsApp é decisão global. Chanceler defende zona de exportação especial para semicondutores. Dia do Trabalhador é comemorado neste domingo. Alerta: crimes de estelionato crescem 174% no mês de março em Petrópolis. Casa Petrópolis reabre trilha gratuita para turistas. E mais, a programação para o fim de semana na Agenda Cultural. Agora, no Correio da Manhã na TV. É isso, começamos essa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Hoje vamos dar os destaques da primeira página aí e alguns outros para você ficar ciente do que está acontecendo. Lembrando que a versão de hoje é a versão especial do final de semana, aí, sexta, sábado e domingo. Para você conferir tudo na íntegra, entra lá no nosso site, lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você fica ciente de todas as notícias de hoje e do final de semana e o que vai acontecer. Vamos então ao destaque da primeira página. Defensor de acusado nazista e de tentar estuprar menor é secretário da Juventude. Esse é o destaque do nosso editorial da página 2. E ainda, Congresso aprova a lei que permite a redução tributária dos combustíveis. O projeto segue para a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Temos também: governo anuncia investimentos em cidades do interior do Rio. E ainda, os destaques ali do segundo caderno. Presença ocupa 3 palcos cariocas, olha só. Temos também: Petrobras anuncia aumento na produção de petróleo e gás. E regularização fundiária vai beneficiar 30 mil no Pará, é o destaque da página 4 lá. E mais: projeto da UF amplia turismo gastronômico na cidade de Niterói. E polícia acha mais de 1.000 civis mortos em Kiev, é o destaque da página 7 no Internacional. Esses foram os destaques da nossa primeira página. Vamos então à página 2 com o nosso editorial, lido por Nana Grace hoje. Não se deve criminalizar a advocacia. Advogado é advogado, cliente é cliente. O Correio da Manhã protestou quando um juiz federal tentou atingir a instituição, determinando uma operação de busca e operação nos maiores escritórios do país
e ordenando o bloqueio de recursos das salas e dos titulares na pessoa física. O RJ, segunda edição da TV Globo, levou ao ar uma reportagem nesta quinta-feira, 28 de abril, que aponta a atuação do atual secretário de Esportes, Juventude e Lazer do Governo do Estado, Alessandro Pitombeira Carracena, como advogado em paralelo com o exercício da função atual e também como subsecretário de Estado. A lei proíbe esta atuação paralela. Além da ilegalidade constatada pela reportagem, a matéria aponta uma coleção de clientes explosivos. Se, por um lado, o advogado, na sua atuação primária, pode e deve defender qualquer réu, um secretário de Estado tem o dever de estabelecer limites aos seus relacionamentos e à atuação pública. Deve ter sido por isso que os legisladores estabeleceram a norma legal que proíbe este duplo papel. Como um secretário de Estado aceita defender um indivíduo acusado de tentativa de estupro de um menor, ou um cliente que foi flagrado pela polícia como colecionador de objetos nazistas e cultuando Hitler a ponto de ser filiado a um grupo inspirado na SS. Quem defende este pervertido que ocupa a Secretaria de Esporte e, pasmem, da Juventude, causa perplexidade que este aspirante a uma futura vaga do 5º Constitucional não veja conflito moral nesta dupla missão. Alessandro Pitombeira Carracena também não teve conflito moral em atuar como advogado de um processo contra a pessoa física do ex-prefeito Marcelo Crivella, que meses antes o havia nomeado secretário. E olha só, lá no nosso jornal, na página 2, na página de opinião, nós temos outro editorial. Esse você confere lá entrando no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Tem outras opiniões também, né? Outros artigos lá para você conferir. Entra lá no Google, né? Procura lá o Jornal Correio da Manhã e confere lá todas as notícias do nosso site. Vamos agora então à página 3, aos destaques da coluna do Magna Vita? Exatamente. A primeira nota, escondido. A temperatura ferveu na Secretaria de Esportes e Juventude com pedido de apuração do RJ da Globo. Só que ninguém teve coragem de avisar a Brasília que havia uma bomba pronta para explodir. Olha só. E olha, em destaque na foto lá da coluna do Magna Vita hoje, quem pilota a moto é o deputado estadual, o coronel Salema. Na garupa, o seu chefe de gabinete, Leandro Siqueira. O deputado não tem motorista ou segurança e abastece com os recursos próprios. O seu balanço é grande, 18 leis sancionadas e coautoria em mais de 80, além de 210 projetos de leis e 100 indicações legislativas. No município, quem usa a moto também para manter a agenda é Carlo Caiado. Se a moda pega, a economia da Alerj será enorme. E olha, não é um motão não, tá? É uma moto realmente para locomoção. Muito bom. O troco de João Maurício. O deputado Marcelo Freixo, pré-candidato a governador pelo PSB, ligou na manhã de quinta, dia 28, para o presidente regional do PT, João Maurício de Freitas. Em tom indignado, pediu para que a legenda controlasse o deputado André Siciliano, que na mídia havia dado um ultimato na questão da senatoria. Freixo acabou recebendo uma resposta que não esperava. Com o mesmo tom, João Maurício devolveu: você é que deveria controlar o Alessandro Molon. As trocas de farpa já começaram, né? E tem aí alguns meses antes da eleição. E ainda, overbooking, o lançamento da pré-candidatura ao Senado de André Siciliano neste sábado, 30, deverá ser o maior ato político deste semestre. A quantidade de faixas e delegações que devem comparecer surpreendem. Quem fala em público de 4.000 pessoas será chamado de pessimista ao final da tarde de sábado. Olha só, hein? E fechando a chapa 1, cada vez convicto de sua candidatura ao Senado decola, o deputado André Siciliano se debruça na escolha do segundo suplente. O primeiro será o ex-secretário de Justiça, Luiz Sveiter. Para a outra suplência, existem 2 fortes candidatos. E fechamento a chapa 2. O deputado Alessandro Molon bate o pé para ser senador pelo Rio. Em Brasília, porém, revela que pode aceitar o sacrifício para manter o PT
na coligação. Sem os trabalhadores, Freixo fica com 1,3, né, 1/3 do tempo de propaganda ao qual teria direito. Aí, então, mais um adiantamento sobre a propaganda eleitoral gratuita aí no nosso estado. Comunidade judaica reage. A comunidade judaica no Rio ficou perplexa ao descobrir que o secretário de Esporte e Juventude do governo Cláudio Castro é defensor de cliente apaixonado pelo nazismo e acusado de tentar estuprar um menor. As lideranças preparam um documento de protesto para o governador, exigindo a cabeça do moço. Abre aspas, como advogado, ele pode defender quem ele quiser, mas é inaceitável que um membro do primeiro escalão, pago pelos nossos impostos, defenda um fã ardoroso do nazismo, fecha aspas, afirmou um advogado ligado à comunidade. Isso, hein? Olha. Tribunal Militar. Pode tirar o cavalo da chuva quem acha que a ideia do Tribunal Militar Estadual morreu com a última escolha dos candidatos do 5º. O projeto avança e tem São Paulo e Minas como preferência. E PTB assusta. O fantasma de Romário é o desejo do PTB de lançar o deputado Daniel Silveira como candidato ao Senado, com o apoio do Planalto. O seu grupo torce pela inelegibilidade do deputado. E Marcos Abraão comemora. O deputado Marcos Abraão comemorou a decisão do TRE que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo PSOL, em decorrência da Operação Furna da Onça. A vitória foi dos advogados Cássio Rodrigues, Barreiros e João Maia. A decisão foi por unanimidade. Então tá aí, esses foram os destaques da coluna do Magnavita. Mais algum que você queira dar, Roberta? Um pinga-fogo? Olha só, então vamos ao pinga-fogo. Não desiste. Foi no dia da mentira, mas é pura verdade. Como leitor pode verificar no site da coluna o comprovante de filiação. No dia 1º de abril, dia da mentira, o ex-governador Wilson Witzel assinou a ficha de filiação partidária do Partido da Mulher Brasileira, o único que o aceitou. Olha só, hein? Então, tá vindo aí mesmo, é isso? Vamos ver. Pela ficha de filiação, sim, né? E olha, nós temos também os destaques do 2º caderno lá, para você olhar hoje, né? Que é especial, tem mais páginas, tem muita coisa lá sobre o Rio de Janeiro e o Estado em termos de diversão. Presença e representatividade aí, abrindo logo o nosso 2º caderno ali, ó. Rincon, Sapiência, Larissa Luz, Samba. Quem elas querem são algumas das atrações do Presença Festival. Então tá aí um festival que vai acontecer. Eu tenho que abrir só mais um pouquinho a página aqui para mim enxergar rapidinho. Segundo o dicionário, o conceito de cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Em tempos como os que estamos vivendo, essa definição clássica ganha novo simbolismo e faz das manifestações culturais uma grande celebração à diversidade com equidade e inclusão. Esse é o fio condutor do Festival Presença, que vai reunir diversas atrações nesse final de semana em 3 palcos diferentes. Circo Voador, hoje, sexta-feira, Teatro Rival, Refir no sábado e no Centro de Movimento Débora Cocker no domingo, dia 1º. O evento, idealizado pelo produtor José Mena Barreto, e pela Aruacária Agência Cultural, e tem curadoria de Dandara Mariana e Caio Braz. Reúne um time expressivo de artistas do eixo Rio-São Paulo. Então tá aí o evento que vai acontecer em 3 diferentes datas e locais. É isso. É isso? Então esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Para conferir todo o nosso jornal, entra lá no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br para ficar bem informado. Lembrando que essa versão de hoje é a versão aí que se estende o final de semana todo, sexta, sábado e domingo. Ok? Fiquem à vontade para entrar, se cadastrar
e ficar bem informado com as notícias. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Petrópolis está entre as 5 cidades com o valor mais caro da gasolina no estado. Tá difícil. E você vai ver ainda no jornal de hoje que pássaros apreendidos em operação em Nova Friburgo são entregues na APA de Macaé. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. A Unesco aprovou a inclusão de 2 parques brasileiros na lista de geoparques mundiais reconhecidos pela entidade. Na lista divulgada nesta semana, foram incluídos o Parque Caminhos dos Cânions do Sul, situado entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o Parque Seridó, localizado no Rio Grande do Norte. Com a aprovação, o Brasil passa a contar com 3 geoparques mundiais, já que a organização já havia reconhecido o Geoparque de Araripe, localizado na Bacia do Araripe, que se estende pelo sul do Ceará, nordeste de Pernambuco, leste do Piauí. Os geoparques são territórios reconhecidos pela Unesco como regiões que possuem importância científica, cultural, paisagística, geológica, arqueológica, paleontológica e histórica, e que também combinam a conservação com o desenvolvimento sustentável por meio do empoderamento das comunidades locais. Os sítios dessa rede apresentam uma extraordinária diversidade geológica que sustenta a diversidade biológica e cultural de diferentes regiões. Os geoparques atendem as comunidades locais e combinam a conservação de seu patrimônio geológico único com a disseminação pública e o desenvolvimento sustentável, informou a Unesco. O Geoparque Mundial Seridó abrange uma área de 2.800 quilômetros quadrados no semiárido do Nordeste brasileiro, onde moram mais de 120 mil habitantes, incluindo comunidades como quilombolas. Já o Geoparque Mundial Caminhos dos Cânions do Sul, no sul do Brasil, abrange uma área de 2.830 quilômetros quadrados, abrigando 74.120 habitantes. A região é caracterizada pela ocorrência de Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ricos do planeta em termos de biodiversidade. E olha só, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou que a decisão do WhatsApp de adiar para depois das eleições a criação do novo tópico Comunidades e outras mudanças no aplicativo de mensagens não sofreu interferência do TSE. Nesta semana, o presidente e o ministro reuniram-se com os representantes do WhatsApp e da Meta, nome corporativo do Facebook. A reunião foi agendada com o objetivo de elucidar dúvidas sobre uma possível interferência das autoridades eleitorais brasileiras. Após a reunião e em entrevista à imprensa, Faria contou que as mudanças previstas serão globais e não restritas somente ao Brasil. No último dia 14, a empresa anunciou a criação do tópico Comunidades, que terão mais pessoas do que os grupos atuais de WhatsApp, que têm 256 usuários. Mas a funcionalidade só estará disponível após as eleições. Também foram anunciadas mudanças nos grupos já existentes. Uma ferramenta de reações como a do Facebook será inserida para que pessoas possam se posicionar sobre as mensagens.
Administradores poderão apagar mensagens. Além disso, será possível compartilhar arquivos com até 1 GB e fazer salas de conversa em áudio com até 32 pessoas. E o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, defendeu a criação de zonas tributárias especiais para atrair fabricantes de semicondutores para o Brasil, no momento de escassez do produto no mercado mundial. O incentivo se daria pela criação de zonas de processamento de exportações, áreas que funcionam com isenção de impostos, autonomia cambial e regras administrativas simplificadas. França disse que o tema é discutido no governo e que o ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstra entusiasmo com a ideia. Ele afirmou que é necessária a criação de um ambiente desse tipo no Brasil, não apenas para reforçar a indústria já existente no país, mas também para atrair novos investidores para o mercado nacional. A defesa se deu durante o seminário sobre a cadeia internacional de semicondutores, realizado no Itamaraty. O problema chama a atenção do governo por afetar praticamente todos os setores da indústria e pressionar os preços no mercado interno. O problema afeta de forma mais aguda, por exemplo, a produção nacional de veículos, que vem sofrendo sucessivas quedas devido à falta do produto. Hoje, o Brasil produz somente 10% da demanda nacional. Para aumentar essa produção, o Congresso aprovou no ano passado a prorrogação até 2026 de incentivos de crédito previstos no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Segundo Alvim, o governo tem trabalhado arduamente junto com o setor empresarial para propor políticas públicas de incentivo à produção de chips. A cada ida ao posto, o gasto com combustível tem pesado no bolso do consumidor. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o atual valor médio do litro da gasolina foi o mais alto registrado até o momento pelo órgão. Está ficando cada vez mais difícil encher o tanque do veículo após tantos reajustes no valor do combustível. Tá complicado, né? Tá complicado mesmo. 8,30 quase, né? Eu boto R$100 só, vai nem meio tanque. Difícil, né, cara? É difícil, muito difícil. Nesta semana, a Agência Nacional do Petróleo informou que o valor médio da gasolina no país chegou a R$ 7,27. O atual valor foi o maior registrado pelo órgão. Esta é a segunda semana consecutiva com reajustes. No ano passado, a gasolina no mês de março passou pela primeira vez dos R$ 5,00 e com aumentos sucessivos, 11 no total, terminou 2021 com um custo médio de R$ 6,60, ou seja, um reajuste de 45%. Quanto que você gasta em média aí para conseguir encher o tanque? Quase uns R$400. Em 2016, a Petrobras adotou o PPI, a Política de Preços Internacional, que segue a variação no mercado exterior e do dólar, o que trouxe reajustes cada vez mais frequentes para o Brasil. Nos dados do sistema de levantamento, em que mais de 5.200 postos foram consultados, a região centro-oeste contém o valor do litro mais elevado. Já o sul foi a região em que o custo é menor. De acordo com os dados da ANP, a cidade de Petrópolis é a quinta do estado com o combustível mais caro. A média é de R$ 8,15 o litro. Dentre os postos da cidade com a cobrança mais alta estão os postos Rising no Quitandinha e também Vibra Energia na Monte Caseiros. A cidade que tem a cobrança mais elevada no litro da gasolina no estado do Rio de Janeiro é Três Rios, com uma média de R$ 8,34 o litro. O valor da gasolina aditivada também tem registrado aumentos constantes. Em Petrópolis, a média é de R$ 8,20. Do diesel é de R$ 6,47. Já o etanol, o custo médio do litro chega a R$ 6,84. Eu estava fazendo uma conta aqui, tá? Estava fazendo conta? R$ 366 para você encher um tanque de 45 litros.
E agora, qual é o nosso futuro? Carro elétrico ou carro igual dos Flintstones? Em que a gente vai com um pezinho... Já vi o meme, né? E eu acho que eu vou comprar um, viu? Porque tá difícil. Difícil. Pô, tá complicado. Gasolina nas alturas desse jeito. Álcool também, né? Média aí de aumento também. Aí de 40% esse mês, muita coisa. Não tá nem mais compensando. A gente falou essa semana aqui que não compensa nem abastecer com álcool. Tá bem complicado. E olhem só, de acordo com o painel do varejo de livros no Brasil, a venda desse item aumentou 16,5% no primeiro trimestre desse ano, em comparação ao mesmo período de 2021. Folhear páginas, ler a sinopse, verificar o preço e comprar. Para muitos leitores, o cheirinho peculiar que só os livros têm é sinônimo de paz e tranquilidade. De acordo com dados do painel do varejo de livros no Brasil, a venda do produto aumentou 16,5% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2021. O documento, que tem como base os dados coletados direto do caixa das livrarias, canais de e-commerce e varejistas de todo o país, indica ainda que nos 3 primeiros meses de 2021 foram vendidos cerca de 12 milhões de exemplares. Já no primeiro trimestre de 2022, foram cerca de 14 milhões. Eu aprendi a ler com acho que 3 anos e pouco, que minha mãe me incentivava muito. E aí eu brincava também de soletrando. Março ficou registrado como o mês com a menor quantidade de vendas de livros este ano. Ao todo, foram comercializados 4.395.890 exemplares no último mês, enquanto que em fevereiro haviam sido 4.633.407. E no primeiro mês do ano, janeiro, 5.532.201, o melhor período de vendas até o momento. Para se ter uma ideia, apenas nos primeiros 3 meses do ano foram movimentados cerca de 600 milhões de reais no setor. Acho que desde pequena minha mãe sempre me colocou para ler, então acho que eu sempre gostei. Qual foi a última obra que você leu? Foi Uma Janela em Copacabana. Conta pra gente um pouquinho sobre a história. É um romance policial, né? E é meio que um suspense também. E conta a história de um detetive no Rio de Janeiro que ele está tentando resolver um caso que começam a matar policiais. Em 2021, o gênero de livro mais vendido foi o não ficção especialista, responsável por cerca de 30% do total de vendas no primeiro trimestre. Neste ano, a categoria foi a menos vendida e caiu para 22,54%, uma redução de quase 8%. Quem assumiu o cargo de mais vendido foram as categorias infanto-juvenil e educacionais, que saltaram de 24,69% no ano passado para 29,52% em 2022. O mesmo aconteceu com os livros de ficção, que passou de 21,8% para 23,57%. E também com os de não ficção trade, que subiram de 23,16% para 24,37%. E olha só, os municípios brasileiros vão receber hoje cerca de 3,5 bilhões de reais referentes ao terceiro decêndio de abril do Fundo de Participação dos Municípios. Esse valor já considera o desconto de 20% do Fundeb. Então, o Fundeb aí já está fora aí os 20%, que receberá um aporte de pouco mais de 880 milhões. E a transferência do terceiro decêndio de abril deste ano é cerca de 27% maior do que o valor depositado para as prefeituras no mesmo período do ano passado. No fim de abril de 2021, o montante do Fundo de Participação dos Municípios foi de 2,7 bilhões de reais. Mesmo com a inflação acumulada nos últimos 12 meses em 11,3%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os prefeitos terão, portanto, um aumento real no repasse do fundo. Olha, então muito dinheiro vindo aí para os municípios. Aqui, principalmente, temos que ficar de olho nesse dinheiro, para onde ele vai, né, gente? É isso aí. Vamos ficar fiscalizando. E olha só, hoje é sexta-feira, então vamos agora fazer um giro, aquele giro do esporte, para a gente saber o que vem no final de semana, com ele, Richard Stolzenburger, direto da redação. Richard, conta pra gente o que vai ter no esporte aí no final de semana.
Oi, Jorge, tudo bem? Oi, Roberta e a todos que nos acompanham. Vamos falar então primeiro, Jorge, do seguinte. Dos resultados de ontem, teve jogos importantes, brasileiros, times, clubes brasileiros em campo. A gente começa falando sobre o Flamengo, que ganhou ontem de 3-2 do Universidade Católica. No entanto, foi um jogo difícil, viu? A equipe rubro-negra mostrou muito talento e entrosamento na parte ofensiva. No entanto, na parte defensiva, Paulo Souza ainda tem que se preocupar. Muitas falhas no setor defensivo, principalmente pelo lado direito do campo, exatamente. O Flamengo, então, teve destaque com Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, que voltou a jogar ontem, inclusive. E a equipe rubro-negra ontem, o destaque negativo foi o Isla, o lateral direito, que inclusive realizou um gol contra nessa partida realizada ontem. Apesar disso, o Flamengo mantém aí a invencibilidade no campeonato e é o líder nessa classificação. Vamos trazer a classificação aqui geral, então, da Libertadores, com os clubes brasileiros que estão participando da competição desse ano. A gente começa com o Flamengo, que a gente já comentou, que é o primeiro colocado, inclusive, nessa fase de grupos e está no grupo H. O Palmeiras também está com 3 vitórias em 3 jogos, é o líder do grupo A também com 9 pontos. Outra equipe rubro-negra, outra equipe brasileira é o Atlético Paranaense, está em segundo lugar no grupo B, tem 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, totalizando então aí 4 pontos até o momento. Quem está em primeiro tem 7 pontos, ainda dá para chegar aí à fase mata-mata. Equipe também que está na primeira colocação, que é brasileira, é o Corinthians. Tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, totalizando 6 pontos. Ontem, inclusive, ainda teve jogo também válido pela Conmebol Sul-Americana, em que o São Paulo foi o destaque brasileiro, ganhando a partida, apesar disso, com um time misto, viu? A equipe foi elogiada pelo técnico Rogério Ceni e, inclusive, também está na primeira colocação. Vamos, então, à classificação da Sul-Americana na fase de grupos após a terceira rodada, com os clubes brasileiros. A gente vai começar com o Santos, que não está muito bem nessa Sul-Americana, está em terceiro lugar no grupo C, tem apenas 1 jogo de vitória, 1 derrota e 1 empate. O São Paulo, invicto na competição até o momento, tem 3 jogos, 9 pontos no total, totalizando essas 3 vitórias. Além disso, tem o Internacional, está em segundo lugar, tem 2 empates e 1 vitória, totalizando então aí 5 pontos, é a segunda colocação, ele está no grupo E. Além do Internacional, a gente tem o Ceará, que também está com 3 vitórias invicto na Sul-Americana, vai jogar inclusive 9h30 da noite, na próxima terça-feira, dia 3 de maio. No grupo H, o Fluminense tem 3 jogos também, empatou 1, perdeu 1 e ganhou 1, totalizando então 4 pontos. Além disso, vai jogar na próxima terça-feira também, jogou na verdade, na última terça-feira, em que teve um empate de 0-0. Além do futebol que a gente já comentou aqui, tem destaques do esporte também, inclusive na Olimpíada de Juventude. O Brasil já conseguiu aí 16 medalhas, mesmo sem a inauguração das Olimpíadas de Juventude, que está sendo realizada lá em Nova York. A cerimônia de abertura foi feita ontem, às 8 horas da noite. No entanto, o Brasil já tinha 16 medalhas. O destaque da seleção brasileira foi principalmente na natação e também no taekwondo. Falando sobre natação, a nossa atleta Stephanie Balducini, ela teve inclusive o destaque em que já subiu no pódio pelo menos 2 vezes já no início da competição. Além disso, no Grand Prix de boxe, o Brasil também vem muito bem, viu? O evento está acontecendo lá na República Tcheca e quem foi o nosso atleta aí, o Abner Teixeira, ele já venceu na categoria acima dos 92 quilos e já está levando medalha também para o Brasil, viu? Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Olha só, hein? Esporte brasileiro vindo com força nas Olimpíadas de Juventude. Então, que bacana. Muito bom isso. Boa notícia, né? Exatamente. E depois do intervalo, a gente vê que o Ministério Público vistoriou o imóvel adquirido pela Prefeitura de Petrópolis para abrigar vítimas das chuvas. Olha,
E você vai ver também que pedágio da rodovia Rio-Teresópolis vai ficar mais caro a partir de domingo. Voltamos já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha só, o Dia do Trabalhador, comemorado no 1º de maio, é conhecido em grande parte do mundo como uma homenagem, aos trabalhadores. No Brasil, a data tornou-se feriado em 1924. Em Petrópolis, apesar da data também ser celebrada, a população não parece estar muito satisfeita com as condições de trabalho. Rodrigo e Rosiane Fonseca pretendem passar o Dia do Trabalhador em casa, mas não para descansar. E sim porque, de acordo com eles, está bem difícil conseguir emprego em Petrópolis. Está bem difícil por conta das 2 últimas chuvas que tiveram, que apesar da cidade ter recebido recursos, tanto do Estado quanto do governo federal, o governo municipal não está agindo, não está fazendo nada. Tenho amigos comerciantes que ficaram com as lojas aí praticamente perda total, muitos não tinham seguro e por conta disso houveram muitas demissões, entendeu? Então, assim, eu acredito que se não houver um repasse de trabalho do governo municipal para o petropolitano, a tendência é daí para pior. Esta data se tornou feriado em diferentes nações como forma de homenagear a classe. O dia surgiu após diversas lutas trabalhistas por mais direitos. O dia 1º de maio é comemorado de diferentes formas em cada país. Andresa e Tiago vieram de Paraíba do Sul. Ele conseguiu emprego no mesmo mês que chegou, em setembro de 2021. E ela só conseguiu uma vaga em abril deste ano. O casal conta que, se pudessem mudar alguma lei, priorizariam por oportunidades para ficar mais tempo com os 3 filhos. Que a gente tem uma certa dificuldade com criança para levar no médico, então talvez uma flexibilidade no horário em si, não necessariamente abaixar a carga horária, mas uma flexibilidade maior para quem é pai e assim sucessivamente precisa resolver alguma coisa em relação ao horário, principalmente do comércio. Ele fica numa creche pública e essa creche pública, o horário é de 7h30 até 4h30. E meu horário no trabalho é de 9 até as 6, então eu não tenho quem busque ele na creche. Aí eu tenho que correr atrás de alguém para poder buscar, ou van, porque o horário não coincide com a creche dele. Val Dias passa por um problema parecido. Ela teve que arrumar 2 empregos para conseguir pagar as contas de casa e poder proporcionar mais qualidade de vida ao filho. E por isso, não consegue passar muito tempo com ele. A gente recebe um salário mínimo para um custo de vida de R$2.000 e eu tenho que bancar meu filho, a gente tem que ficar longe e não tem jeito, E ele tem 10 anos, às vezes ele fica até sozinho. Eu tenho que deixar ele sozinho. Ensinar ele, a se virar. Hoje em dia tá assim, Se a gente não ensinar as crianças a se virar, o mundo tá muito difícil. Entre a classe trabalhadora, a reclamação é unânime. O salário não tem dado conta de suprir todos os gastos. As coisas estão muito caras. Tudo está muito caro, a passagem está muito cara. O arroz está muito caro, o feijão está um absurdo. Tudo caro, meu amor. É medicação, é alimentação, é aluguel. Tu vai pagar como? Com o salário mínimo? Não tem como. Muito baixo, as coisas estão aumentando cada vez mais.
O óleo já aumentou, entendeu? Bem caro. Ele piorou. Aumenta tudo, menos salário. E o poder aquisitivo do trabalhador só vai diminuindo, né? Há um mês, um morador da Rua do Túnel foi engolido depois que uma cratera abriu na Rua Francisco Scali, no Quissamã, em Petrópolis. A região foi fortemente impactada pelas chuvas que atingiram a cidade e deixou os moradores em situação de risco. Élito Fraguas, que foi engolido pela cratera, segue internado no Hospital Santa Teresa. O que era para ser apenas um ato de solidariedade se tornou um pesadelo na vida de Élito Fraguas. Ele, que mora na Rua do Túnel, e um funcionário terceirizado da prefeitura tentavam ajudar um vizinho a tirar o carro da garagem quando o piso cedeu e eles caíram de uma altura de 4 metros. O acidente aconteceu no dia 29 de março. Um mês depois, Élito já passou por 5 cirurgias e segue internado. Faz um mês que eu estou aqui internado, já fiz 5 cirurgias, passei sem preso para 5 centros cirúrgicos. Vou ter que passar mais uma vez para fazer a limpeza desse microalimento. As cirurgias foram bem grandes. Estou pelo SUS. Não tenho... A prefeitura não me ajudou em nada, uma vereadora que ainda está me ajudando em algumas coisas aqui. Estou aqui, Toda a Rua Francisco Scali apresenta instabilidade no solo, já que as galerias pluviais do túnel extravasor estão completamente comprometidas. A rua soma buracos e os moradores vivem correndo riscos. 2 meses após a tragédia, nenhuma obra foi iniciada e a situação se agrava dia após dia. Os pesadelos para quem mora na região continuam acontecendo. As obras emergenciais de manutenção do túnel extravasor é de responsabilidade da Secretaria de Obras do Governo do Estado. Ainda não foi divulgada uma data para o início dos trabalhos. Enquanto isso, Élito vai passar por mais uma cirurgia e não tem previsão para receber alta. Eu fiz a cirurgia de tíbia, tirar osso da minha bacia para fazer enxerto na minha canela. Já foi feito outras cirurgias aqui, eu não aguento de dor, tenho uma sensibilidade muito alta. Foi feita a limpeza, mas eu estou com uma bactéria, então agora eu vou ficar mais 7 dias no mínimo aqui para descobrir qual é a bactéria que está aqui. Minha perna está pro ar ainda. Estou no leito do SUS, ninguém da prefeitura me procurou. Quem me procurou ainda foi uma vereadora que me ajudou em algumas coisas para conseguir cadeira de roda depois para quando eu sair aqui, algumas coisas assim. Agora da prefeitura mesmo até hoje nada. Difícil. Que situação, hein, dele, hein? Solidariedade. Nossa, zero. Empatia zero da prefeitura, Meu gente. Deus, né? Um mês lá, 5 cirurgias. Ninguém da prefeitura foi procurar, nem assistência social, só para dizer que procurou. Para dizer que está lá, dar um apoio, ver o que ele precisa, o que a família precisa, nada. Que coisa terrível. Aí hoje em dia, por isso que muitas pessoas, elas não ajudam os outros. Porque ele, num ato de ajuda, está até agora, um mês depois, no hospital e não tem nenhum respaldo da prefeitura. De ninguém, de nenhum poder público, Na verdade, ele citou ali que uma vereadora foi lá, perguntou algumas coisas, mas é a única pessoa ali ajudando ali mais próxima ali. O resto sumiu, gente. Exatamente. É isso um a ato palavra. de solidariedade, um ato de... as pessoas são pessoas. É isso. Está precisando um pouquinho mais de humanidade ali para ajudar ele. Vamos prosseguir aqui, as promotoras de justiça Zilda Januzzi, titular da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis, e Vanessa Katz, titular da segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do município, vistoriaram na quarta-feira um imóvel adquirido pela Prefeitura para abrigar vítimas das chuvas que atingiram a cidade nos meses de fevereiro e março. O uso do prédio para este fim vem sendo discutido pelo Poder Executivo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em razão da ação civil pública ajuizada pelo MPRJ em 2016, para a criação de um serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências na cidade.
O imóvel, que fica localizado na Avenida Floriano Peixoto, no centro de Petrópolis, de acordo com a titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do município, Vanessa Katz, a prefeitura ainda estuda se irá utilizar os 32 apartamentos existentes para abrigar as vítimas das últimas chuvas ou se tornará o local um abrigo permanente para receber pessoas que percam suas casas em eventos naturais futuros. No último dia 18 de fevereiro, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis peticionou, junto à 4ª Vara Civil de Petrópolis, um pedido para que o município de Petrópolis implementasse de maneira imediata o benefício eventual decorrente de calamidade pública para a população atingida pelo forte temporal do dia 15 de fevereiro. A criação do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, que seria responsável pela concessão do benefício, é o principal pedido da ação civil pública ajuizada pelo MPRJ em 2016. Vai pensar ainda? É isso? É isso mesmo que a nossa reportagem falou. Vai pensar ainda, a Prefeitura de Petrópolis vai pensar ainda se abriga as famílias vítimas da tragédia permanentemente, ou não abriga, ou se deixa para vítimas futuras. Tá difícil, muito difícil. E olhem só, ontem o prefeito Rubens Bom Tempo participou de uma reunião no Palácio Guanabara com o governador Cláudio Castro para discutir assuntos relacionados às famílias que foram atingidas pelas chuvas de fevereiro e março e agora dependem do aluguel social. Menos burocracia para o aluguel social. Este foi o tema abordado na reunião realizada nesta quinta-feira no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro e a equipe da Prefeitura de Petrópolis. Foi anunciado ainda que nesta sexta-feira vai ser assinado no município o termo de cooperação técnica para revalidar e integrar os cadastros de famílias que perderam as casas nos temporais de fevereiro e março e que estão inscritas no aluguel social. Foi ótima a reunião que fizemos agora com o governador, junto com o doutor Júlio, junto com o Fernando, também da assistência social. O doutor Rogério Brandi também participou, faz parte da infraestrutura, junto com o Leonardo, lá da Condep. E amanhã o governador vai estar em Petrópolis, a gente vai estar assinando um termo de cooperação, onde que a gente vai promover uma revalidação de todos os cadastros e fazer com que a gente faça justiça social e conceda benefício para quem realmente precisa. Acho que foi uma reunião muito boa, produtiva, e a gente está encontrando um caminho que seja menos burocrático e que consiga garantir esse direito. Além disso, o governador do estado, Cláudio Castro, e o prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, vão visitar as obras de reconstrução em andamento na cidade e também as áreas que vão receber ainda mais projetos, como as localidades do Caxambu, Chácara Flora, Vila Felipe e Sargento Boening. De acordo com o prefeito, o número de obras nos locais mais atingidos pelas chuvas de fevereiro vai ser ampliado após a criação de um pacote de intervenções. E olha só, por volta das 11 horas da manhã de ontem, quinta-feira, um poste de energia caiu e atingiu um táxi estacionado na Praça da Inconfidência, no centro de Petrópolis. O motorista não ficou ferido, mas levou um grande susto e agora contabiliza os prejuízos. Vidro quebrado e estilhaços no chão. Quem passava pela Praça da Inconfidência, no centro de Petrópolis, por volta de 11 horas desta quinta-feira, ficou assustado com o cenário. Um táxi que estava estacionado no local foi atingido por um poste de luz de ornamentação de responsabilidade da Prefeitura. O veículo ficou parcialmente destruído. Quem passa pelo local e vê o carro desta forma já fica assustado. Agora imagine quem estava dentro dele na hora do ocorrido. É o caso do motorista Francisco, que teve o carro atingido aqui no ponto de táxi. Por sorte, ele não ficou ferido, mas conta que perdeu o único meio de sustento. Eu estou parado no ponto, que aqui é o ponto mesmo, e o vento, não sei, derrubou o poste, está tudo podre, o pé do poste ali. O vento veio e derrubou e caiu em cima do carro, acabou com o carro todo praticamente ali atrás. Se eu tivesse na mala arrumando compra do passageiro, certamente teria matado, teria morrido. Ainda de acordo com Francisco, um boletim de ocorrência foi feito. Agora, o motorista contabiliza os prejuízos, já que não tem seguro. Agora vai ser difícil, né?
pelo jeito o carro vai ficar parado um bom tempo. Eu acredito que se eles paguem, mesmo que eles paguem, deve demorar um bom tempo também, né? Que coisa, hein? A Enel Distribuição Rio informou que o poste da Praça da Inconfidência que caiu sobre o táxi é de iluminação pública e a manutenção é de responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis. E agora um alerta. Desde o início do ano, Petrópolis tem registrado diversos casos de estelionato. Somente no mês de março foram 170 ocorrências. O aumento é de 174% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os 3 primeiros meses deste ano registraram recorde nas ocorrências relacionadas a estelionato em Petrópolis. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, foram 551 casos, o que representa um aumento de 199% quando comparado ao mesmo período do ano passado. E este crime pode ser realizado de várias formas. O estelionato, conforme prevê o artigo 171 do Código Penal, ele vai dizer que toda pessoa que ela age de uma forma ardil para enganar uma outra pessoa para obter uma vantagem indevida. Nesse tipo de crime, geralmente é oferecida uma boa vantagem para os consumidores. Com isso, é importante desconfiar de mensagens, pedidos de dinheiro ou doações e de promoções suspeitas. É muito importante ficar atento quando um produto ele é oferecido com preço muito mais baixo daquele que é praticado no mercado, deve ser chamado a atenção, porque ninguém vende aí um produto por 3, 4, 5 vezes menor do que aquele que é praticado. Então tem que ficar atento quanto ao preço, tem que ficar atento quanto à logomarca da empresa. Deve-se ficar atento também nos sites acessados, links compartilhados, além de ligar para confirmar se o desconto ou vantagem são verdadeiros. As ocorrências de estelionato nos 3 primeiros meses de 2022 já superaram todos os casos registrados no ano de 2019. Além disso, o primeiro trimestre desse ano já superou todos os levantamentos anteriores relacionados a este crime feito pelo Instituto de Segurança Pública. Em 2021, foram 1.273 casos de estelionato em Petrópolis. O mês com maior incidência de ocorrências foi em dezembro. Alessandro alerta o que a pessoa precisa fazer caso seja vítima desse crime. O primeiro passo que você tem que fazer é ir até a delegacia de polícia e registrar a ocorrência daquele fato ocorrido. Em algumas situações tem desdobramentos na vara civil, né? Porque, como a gente estava conversando, a respeito de um boleto fraudado. Se você entra no site, o boleto é realmente da empresa credora. As informações que estão ali são suas. O número, na maioria das vezes acontece que o número do contrato é realmente o seu. A quantidade de parcela é aquela devida. Ou seja, como é que o criminoso teve acesso a essa informação? Nesse sentido, os tribunais têm entendido que há uma responsabilidade do banco, né? Agora, olha só, Roberta, essa aqui beira o absurdo, se não é o absurdo por completo. Os dutos de transmissão de ar do órgão de tubos da Igreja Sagrado Coração de Jesus, localizada na rua Monte Caseiros, no centro de Petrópolis, foram furtados. Ao todo, 130 tubos de chumbo, totalizando 3,5 metros de comprimento, desapareceram. Há 3 anos, o órgão da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, situada na rua Monte Caseiros, no centro de Petrópolis, está sendo reformado. O trabalho não é fácil e foi atrasado após o início da pandemia provocada pela Covid-19. Como se não bastasse todas as dificuldades, o instrumento, que fica no coro da igreja, teve os dutos furtados. Ao todo, sumiram 80 quilos de dutos, que são responsáveis por levar o ar para dentro dos tubos do instrumento para que os sons das notas possam ser reproduzidos. Esses dutos, eles não têm, assim, quem sabe, grande valor financeiro, mas eles têm muito valor histórico. São instrumentos, peças de um órgão de 100 anos. Nesse ano, completa 100 anos que foi fabricado na Alemanha. Esse órgão, que é esse grande instrumento que está aqui atrás de nós, tem um grande valor histórico e também a gente encontra uma dificuldade de encontrar esse material nos dias de hoje, já que o chumbo ele tem sérias restrições, o material que é feito, os dutos.
No dia 26 de abril, última terça-feira, a falta do material foi notada pelo Frei Lauro Botti, organeiro responsável pelo restauro do órgão. Segundo a Igreja do Sagrado, um boletim de ocorrência foi feito à Polícia Civil e também foi feita a comunicação ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Não se sabe ao certo quando o furto aconteceu. Nesta quinta-feira, a equipe responsável pela investigação esteve no local e constatou que não houve arrombamento de portas ou janelas. As imagens de segurança foram levadas para a delegacia. O órgão está em fase final de uma restauração, mas devido ao crime, os trabalhos vão precisar ser adiados. Nós temos aqui, então, são pequenos dutos dessa forma, são 130. Imaginamos, né? Os investigadores também tiveram aqui da Polícia Civil. Talvez a pessoa ela enrole isso, esconda, saia, mas não temos suspeitos, não vimos ninguém e nada anormal nas portas e tudo mais, nas janelas. É um pouquinho essa situação no momento, né? Nós temos uma esperança, claro, de recuperar esses tubos. Se não conseguirmos, a gente vai ter que ver uma outra forma de substituir um outro material para que seja terminado e o órgão daqui a algum tempo, mais breve possível, possa estar aí no seu esplendor, já sendo usado nas missas e nas apresentações musicais, apresentações culturais. Em nota, a igreja informou que medidas urgentes de segurança estão sendo adotadas para aumentar a segurança do coro da igreja, que abriga o órgão de tubos. Em nota ao Correio da Manhã, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, e que agentes realizaram diligências em busca de testemunhas e imagens que auxiliem na identificação da autoria do crime. E olhem só, após promover medidas de proteção a animais, a Subsecretaria Municipal do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo entregou na quarta-feira 12 aves apreendidas pelo órgão à área de proteção ambiental de Macaé de Cima, que fica no distrito de Lumiar. Ao todo, foram apreendidos 12 pássaros, sendo eles 7 trinca-ferros, um bicudo macho, um casal de curió, um merlot e um pichoxó. Esses 3 últimos, inclusive, são pássaros considerados em extinção, especialmente o pichoxó. Todos foram retirados de situação de maus tratos no último dia 26. Quem recebeu a posse dos animais foi a área de proteção ambiental de Macaé de Cima, que fica no distrito de Lumiar. E olha só, nessa terça-feira, a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou no Diário Oficial da União uma deliberação que permite reajuste nas tarifas cobradas pela concessionária Rio-Teresópolis. Os novos valores? R$ 21,70 na praça principal e R$ 15,20 nas praças auxiliares. Começam a ser aplicados a partir do dia 1º de maio. É só no bolso do brasileiro, hein? Exatamente, não tem infelizmente. Jeito. Vamos àquele momento da previsão do tempo, saber como é que fica aqui? Isso, vamos lá. A previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro a ensolarado, mas o tempo pode começar a mudar no final da tarde por conta da entrada de uma frente fria vindo do sul. As temperaturas vão variar entre 14 e 27 graus em Nova Friburgo, 18 e 32 graus em Paraíba do Sul, 18 e 29 graus em Pati do Alferes, 17 e 28 graus em Petrópolis, 16 e 28 em Teresópolis e entre 18 e 28 também graus em Três Rios. É isso. Não estou aqui para dar tchau, é para chamar a nossa programação cultural com a nossa agenda. Vamos ver o final de semana como é que fica? Hoje é dia de agenda cultural. Em Paraíba do Sul vai acontecer o retorno do Encontro dos Motociclistas. O evento vai contar com as tradicionais barracas de alimentação, vendas de drinks, cerveja artesanal, barracas de vestuário e shows de música mecânica, Alexandre Borges e Banda Bruxa Amarela, Caio Trio e Banda Helena de Troia. A programação tem início nesta sexta-feira a partir das 6 horas da noite e vai até o dia 1º de maio. Em Teresópolis, no sábado, vai ser realizada uma intervenção artística nomeada Quem Dança é Mais Feliz, para homenagear o Dia Internacional da Dança, comemorado nesta sexta-feira.
As danças vão desde balé clássico à dança do ventre e as apresentações vão acontecer das 3 horas da tarde às 5 horas, nos cruzamentos dos semáforos da Avenida José Joaquim de Araújo Regadas. Passe por estes locais e buzine como uma forma de aplaudir essa importante manifestação artística. Em Petrópolis, o Centro Cultural Estação Nogueira vai receber no sábado o evento em comemoração ao Dia do Ferroviário. A data marca a celebração da primeira estrada de ferro do Brasil. O evento vai ser realizado de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde e vai contar com exposições de fotos históricas e maquetes de ferrovias. Na ocasião, o público vai ser convidado a fazer uma visita guiada ao Centro de Cultura para conhecer mais de perto os detalhes da história ferroviária petropolitana. Uma outra opção também é o concerto que vai ser realizado no sábado às 6 horas da noite na Casa de Petrópolis, com apresentações do tenor André Figueiredo, o pianista Alexandre Cardone e a participação especial do soprano Loren Vandal. O ingresso custa R$ 30 inteira e R$ 15 a meia entrada. As reservas podem ser feitas por meio dos contatos apresentados. Anote o endereço: Avenida Leopoldina 317, em Nogueira. Também na Casa de Petrópolis, para quem gosta de uma boa leitura, vai acontecer no sábado às 7h30 da noite o lançamento de 2 livros, com direito a bate-papo com os autores. A entrada é franca. O endereço é Avenida Ipiranga, número 716. No cinema, está em cartaz o filme Jujutsu Kaisen Zero. Na trama, após a morte da amiga do protagonista, o fantasma dela fica preso com ele, mas seu espírito não aparece como uma doce menina que Yuta conheceu. Em vez disso, ela se manifesta como uma entidade monstruosa e poderosa que o protege ferozmente. Além disso, segue aberta a pré-venda para o filme Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Após derrotar o inimigo e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores Ultimato, o Mago Supremo e seu parceiro continuam as pesquisas sobre a Joia do Tempo. Um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. Saiba mais acessando o site do Cinemax. A Agenda Cultural fica por aqui. Desejamos a todos uma boa programação. É isso aí, ficamos por aqui, né? Até segunda. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.